Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Chegando aqui com vocês, eu, Pastor Sinésio, e hoje é aquele dia diferente. Hoje não é dia do Pão Nosso, hoje não é dia de aula do Instituto A Palavra Responde. Hoje é dia do quadro? Respostas. Quadro Respostas, né? Ficamos aí um tempinho sem aparecer por aqui, né? Acho que quase um mês, eu acredito, um pouco mais, não sei. Faltavam perguntas, né? Mas chegaram aí perguntas novas, né? Temos 3 aí engatilhadas para trazer para vocês. Então hoje nós vamos meditar, né, na palavra de Deus aqui, mas analisando, vendo aqui uma questão que foi proposta e pedindo uma opinião minha aqui, até da pastora Silvana, nós sempre conversamos, né, sobre alguns assuntos. Quadro Respostas do seu canal, A Palavra Responde. Antes das respostas, um recadinho aqui, né? Falando dos meus livros digitais. Livros que falam sobre a vida cristã, uma linha que fala sobre a Bíblia, comentários bíblicos, né? Analisando o texto versículo por versículo. E no final, estou fazendo uma promoção do livro do Apocalipse. Olha lá no final, recadinho que eu quero dar para vocês. Uma oportunidade de você comprar um comentário do Apocalipse versículo por versículo, linguagem acessível, análise profunda, de maneira muito fácil. Mas só fazer lá no final, tá bom? Por hora, vamos voltar aqui para o nosso respostas. Olha que importante isso aqui também. Inscreva-se aí, né, no nosso canal. Não está inscrito ainda? Por quê? Me explica o porquê. Não gostou? Mas se gostou, ative as notificações, curta o canal, curta os vídeos, comente, né? Seus comentários são muito importantes aqui para o nosso crescimento. Quando você compartilha, então, aí é o céu, né? Porque nós podemos chegar a muito mais pessoas com a palavra de Deus, outras pessoas entram e nos ajudam no nosso ministério. O seu comentário, a sua curtida são muito importantes para nós. Pergunta do dia. E quando eu falo pergunta do dia, eu tenho que falar da minha equipe. Vocês sabem qual é a minha equipe, não sabe? Quem que era? Pastora Silvana. Pastora Silvana, né? Está aqui comigo, sempre no quadro Respostas. Essa pergunta aqui, eu não sei se você está acessando antes ou depois, não sei. Mas ela vai para o ar no dia 23 de julho, às 17 horas. Portanto, exatamente 3 dias depois que eu e a pastora Silvana completamos 36 anos de casamento. Minha pastora, muito obrigado. Minha esposa, nesse caso, né? Muito obrigado por todos esses anos estar comigo aqui. É uma delícia compartilhar a minha vida com você durante tanto tempo. Eu digo a mesma coisa. Então, estamos aí uma semana especiais, né? Aqui entre nós. Mas tem pergunta do dia, né? Comemorações, essa altura, César já foi, então vamos trabalhar, né? A vida continua. Ela adora essa frase. E a pergunta de hoje, ela foi enviada aqui pela Julie Félix, que sempre manda pergunta. Mas essa pergunta não é dela, na realidade. A pergunta é da irmã dela, ela não mandou o nome. Então, irmã da Julie, a pergunta que você fez para a Julie mandou para a gente e nós colocamos aqui no ar. Vamos lá. Pastora Silvana, leia a pergunta, por favor. O profeta Eliseu equivocou-se. Equivocou-se no quê? Eu não sei. Não sabe? Não. Faltou uma tela, desculpa. Olha aqui, leia por que ela está perguntando isso, por favor. Eliseu cometeu um erro ao lançar a palavra profética sobre a vida da sunamita, visto que ela não havia pedido um filho? As razões pelas quais o profeta quer fazer algo por ela é a gratidão e ele não consulta ao Senhor? E depois esse filho falece. Não será que ele agiu no impulso? Porque quando ele vê um menino morto, ele ora. Então vejam bem o que ela colocou aqui para a gente comentar. Ela está levantando aqui uma hipótese de Eliseu ter se equivocado ao lançar, né, uma palavra profética sobre a vida da sunamita. A mulher não tinha pedido nada para o profeta, não tinha pedido um filho. Ela coloca aqui. Eliseu faz isso apenas por gratidão. E ela entende que ele faz isso sem consultar o Senhor. Ele não ora, né? Ele não orou antes de fazer isso. Quando o filho falece, ele vê o filho morto, ela fala, aí então o profeta ora. Então por que ele orou aqui e não orou aqui? Antes de dar o filho, falar do filho para a mulher. Tá? Ora, esse texto aqui, essa pergunta dela está baseada no texto de 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui, porque o texto é um pouco mais longo. Para você contextualizar aí, saber do que nós estamos falando,
O profeta Eliseu passava muito por uma cidade, né? A cidade de Sunem. E lá havia uma mulher muito rica. E essa mulher não só dava assistência para Eliseu e para Geazi, que era o seu ajudante, como ela mandou construir um quarto para que quando o profeta estivesse naquela região, ele tivesse lugar para descansar, se alimentar e assim por diante. Ou seja, ela dava toda a assistência ao ministério de Eliseu quando Eliseu estava naquele lugar. Aí, queridos, num certo dia aconteceu o seguinte: rolou uma conversa entre Eliseu e Geazi e depois envolveu também a mulher. Olha como é que foi a prosa deles. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Então esse é o texto base aqui, né? Adiantei um pouquinho, contextualizei vocês e aí rolou essa conversa, tá? Então, para responder a pergunta sua, nós vamos ter que analisar esse texto aqui. E não somente esse texto, analisar algumas situações das Escrituras. Será que o profeta se equivocou? O que você acha, pastor? O profeta aí deu uma mancada, devia ter orado antes de falar com a mulher? Ou não? Ou tem alguma coisa envolvida nessa história toda? Eu acho que tem mais coisa envolvida. Vamos analisar, né? Tem mais coisa envolvida? Então vamos lá. Então aqui a primeira parte do comentário da irmã Julie é isso aqui, ó. Eliseu cometeu um erro ao lançar a palavra profética sobre a vida da sunamita, visto que ela não havia pedido um filho. Será que ele errou? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre essa parte primeiro. Então olha só, o que Geazi respondeu para o profeta Eliseu: ela não tem filhos e seu marido é idoso. Queridos, não gerar filhos era uma situação de desonra para as mulheres em Israel. Não só para as mulheres, como para os homens também. Os homens se ressentiam muito quando suas esposas não podiam gerar-lhes filhos. Era uma situação assim que para alguns era vista até como maldição, né? Falta da graça de Deus, né? Da bênção de Deus na família. Então não era uma coisa boa, não era uma coisa que recebiam bem. E essa mulher, né, não fala nada da situação física dela, mas fala que o marido é idoso, ou seja, a idade fértil já tinha passado. Tá? Então não tinha como, não havia esperança para aquela mulher, para aquele homem terem filhos mais, dadas as condições que eles se encontravam naquele instante. E isso nos faz lembrar, né, que essa mulher estava na mesma condição de outras mulheres das Escrituras. E quais mulheres? Está aqui, eu coloquei uma lista aqui para você aqui na tela. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a mãe de Sansão, e Isabel, a mãe de João Batista. Todas elas estavam em situações semelhantes à mulher sunamita. Todas. Eu queria ler apenas um versículo, ou dois no máximo, falando de cada uma dessas mulheres. Vamos começar com Sara. E observe aí no texto, que você consegue ver na tela sua, que eu coloquei um destaque no versículo em vermelho. O porquê você vai entender depois, tá bom? Então, olha sobre Sara o que diz a palavra. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Gênesis 18, do 10 ao 12. Condição de Sara. Ambos velhos, Sara e Abraão, e ela ainda para ajudar, estéril. Tá? Depois temos o caso de Rebeca, a esposa de Isaac, que também era estéril. Aí o texto diz: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Gênesis 25, 21. Orou o Senhor respondeu. Muito importante. Depois temos o caso de Raquel, uma das esposas de Jacó, que também era estéril. Então Deus lembrou-se de Raquel.
Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Olha interessante que ela fala, Deus tirou de mim a minha humilhação. Era uma situação de humilhação para as mulheres que não podiam gerar filhos por uma situação ou outra. Né? Isso aqui está em Gênesis 30, do 22 ao 23. Aí temos Ana, né? A esposa de Eucana, né? Lá no 1 Samuel capítulo 1. Também estéril, olha o que aconteceu. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. 1 Samuel 1, 19 e 20. Quer dizer, a história toda está no capítulo 1 lá atrás, tá bom? E para terminar, temos aqui então, temos ainda a mãe de Sansão, tá? A esposa de Manoá, olha só. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Juízes 13, 2 e 3. Daqui vem então Sansão, tá? Continuando, agora sim terminando, Isabel, a mãe, né, de João Batista. Ambos velhos, tá? Tanto Isabel quanto o Zacarias, seu esposo. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Lucas capítulo 1, né? Eu li o versículo 11 ao 13 aqui, mas a história toda também você pode ver lá nesse capítulo. Então perceba, 6 situações aqui, tá? Onde havia ora esterilidade mais idade, ora só a idade, tá? Mas que impediam, então, o casal de ter filhos. Uma situação que, conforme Raquel disse, de humilhação. Não era bênção lá em Israel essa condição. A condição ao contrário, é ter muitos filhos. Então, diante desse quadro, nós podemos chegar à seguinte conclusão, juntando essa situação que nós vimos aqui, que prevalecia em Israel, mais um detalhe que a gente vai ver a seguir. A mulher queria sim um filho. E quando ela expressa isso? Na resposta que ela dá, né, ao profeta Eliseu. Olha o que ela diz. E ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homens de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Olha o que ela fala para ele. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva. Ou seja, não me dê falsas esperanças. Não minta para mim. Se você pegar algumas versões, não me engane. Por quê? Para ela não via mais condição de ter o filho. Percebe? Havia-se o desejo. E ela achava que o profeta ali estava iludindo ela, dando uma falsa esperança para ela, que não tinha como acontecer. Não iludas a tua serva. Se ela não quisesse o filho, ela não responderia dessa forma. Havia o desejo sim, mas havia desesperança também em relação ao assunto. Temos que entender, queridos, que é o seguinte: o profeta Eliseu aqui, ou qualquer profeta, ele é apenas um porta-voz. De onde vinha o milagre para resolver o problema daquela mulher? Vinha, evidentemente, do Senhor. Nós vimos aí, por isso eu mostrei aquela tarja em vermelho, em todos os textos que eu li sobre Sara, Rebeca, Raquel, Ana, mãe de Sansão, Isabel, que em todos aqueles textos, em todos, sem exceção, o Senhor fala, o anjo do Senhor fala, é Deus intervindo naquela situação e mudando o quadro daquelas mulheres, daqueles casais. Todos eles, sem exceção, foi o Senhor que fez o milagre. Portanto, fosse o anjo, fosse o profeta, fosse o sacerdote, que não importa, eles eram apenas porta-vozes do Senhor para transmitir o milagre que ia acontecer. Aí
ela fala, né? O profeta Eliseu deveria ter orado antes de falar com a mulher. Olha só, o profeta Eliseu era um homem de Deus, certo? Então, ele falava da parte de Deus. E você, então Juliê, sua irmã, fizeram os seguintes comentários. A razão pela qual o profeta quer fazer algo por ela é a gratidão. Ele não consulta ao Senhor e depois esse filho falece. Não será que ele agiu no impulso? Porque quando ele vê o menino morto, ele ora. Vocês estão dando a entender que ele não consultou a Deus antes, mas fala com Deus depois. Mas não é verdade esse fato. Na realidade, então, a oração de Eliseu, ela já tinha acontecido, vamos pensar assim. E no momento que ele diz, por volta desta época, no ano que vem você estará com um filho nos braços, é porque ele já tinha, da parte de Deus, uma palavra para aquela mulher. Vocês mesmos usaram a expressão palavra profética. Palavra profética é uma palavra que Deus coloca na vida de alguém para ser entregue. Deus colocou. O que Eliseu faz é muito parecido com o que Eli fez em relação a Ana. Vamos relembrar? Olha o que Eli fala para Ana, lá atrás, em 1 Samuel 1. Eli respondeu, vá em paz, e que o Senhor Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele está orando aqui? Ele está dizendo alguma coisa? Não, ele está confirmando da parte de Deus que aquilo aconteça. E o autor de Hebreus fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus 2, do 3 ao 4. O que o autor está dizendo aqui? Que a palavra de salvação, a mensagem do Evangelho, foi trazida por Cristo. Essa mensagem foi confirmada depois pelos apóstolos. E Deus deu testemunho, ou seja, Deus mostrou que o que eles estavam falando era verdade, como? Distribuindo sinais, maravilhas, milagres, ou seja, em resposta à palavra deles, à pregação deles, autenticando o ministério deles, Deus fazendo sinais e maravilhas. Então, queridos, no momento que Eliseu está falando com a mulher ali, trazendo uma palavra profética que ele tinha recebido de Deus em relação a ela, Deus autentica o que Eliseu está falando como? Fazendo o que o profeta declarou. Ele não está fazendo a declaração dele, não. Está falando a declaração da parte do Senhor. Até porque o profeta ali, ele não faz nada. Ele não tem o poder de mudar a situação da mulher. Não. Vimos ali, em todos os... É Deus que opera os milagres. É um sinal de Deus em resposta a uma palavra dada por ele e que alguém comunicou. Acho que está claro isso? Então, não foi o profeta que fez, foi Deus que fez. A oração deles tinha acontecido, tinha falado com o Senhor? Claro que tinha. Ele só vai materializar o que Deus colocou no coração dele antes dele falar com aquela mulher. Você diz ainda que ele fez isso só por causa de gratidão, né? Que ele orou para aquela mulher. Não, a gratidão não era do Eliseu somente, queridos. Vamos entender ali, aquela mulher tinha acolhido um profeta do Senhor e o seu ajudante, ajudava em tudo que eles precisavam para realizar o seu ministério. E aí isso me lembra, sabe por quê? As palavras de Cristo. Olha só, Mateus 10, versículos 41 e 42. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, a um desses pequeninos, porque ele é um discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, olha que coisa interessante. O que Deus está falando aqui? Que quem socorre um servo dele, um discípulo dele, um profeta, ele não vai deixar de dar uma recompensa para essa pessoa. Mesmo um copo de água fria. Ora, aquela mulher deu muito mais que um copo de água fria para aquele profeta e para o seu ajudante. Ela os alimentava ali com tudo que eles precisavam. Ela deu um lugar para ele ficar. Então a gratidão aqui não é só do profeta, é o próprio Deus ali se expressando por meio de Eliseu, a gratidão por alguém que estava colaborando com o ministério de alguém que estava pregando a palavra de Deus ali, anunciando a palavra de Deus. Percebe? Então a gratidão não é só de Eliseu. A
A gratidão também é do próprio Deus dentro desta situação. Então, terminando aqui, o profeta Eliseu se equivocou de forma alguma. Não houve equívoco nenhum. Ele falou com Deus sim antes. Deus deu-lhe uma palavra profética, senão seria palavra profética, seria um falso profeta. E como nós sabemos que Eliseu não é um falso profeta? Ora, queridos, a regra do Antigo Testamento, toda palavra que o profeta disser e acontecer, se autentica o ministério dele. Mesma coisa em relação aos apóstolos que eu citei por meio de Hebreus. Então Eliseu, um profeta do Senhor, recebe uma palavra dele e declara sobre a vida daquela mulher. Ele orou sim antes e evidentemente orou depois, para retrazer de volta a vida ao menino que ficou doente e veio a falecer. Olha que interessante, nas duas orações de Eliseu, ele está trazendo algo à vida. Na primeira situação, trazendo à vida um corpo que já estava morto em relação à questão da fertilidade, ele traz a vida e a mulher tem o filho. No segundo momento, o filho, que aí perde a vida e ele então o ressuscita. Se ele não fosse o homem de Deus, se ele tivesse equivocado, nada disso teria acontecido. Essa é a minha resposta e eu espero que ajude vocês nas suas dúvidas. Gostaram da resposta? Então compartilhe aí, nos ajude no nosso canal. Só falta umas 500 pessoas para chegar um número legal aqui. Então, quem sabe se já vocês nos ajudam. Pode ser? Então, Deus abençoe a Juliette, Deus abençoe a sua irmã. Espero que isso edifique a vida de vocês. E semana que vem tem outra pergunta, aí agora sim da Juliette. É uma pergunta mais difícil, hein? Quer saber um pouco mais a respeito de Samuel, Saul, a feiticeira de Endor? Próxima resposta, vamos falar sobre este assunto. Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Pastor, alguma consideração? Que Deus abençoe o dia delas e que essa palavra faça com que elas entendam que quando é um profeta de Deus, seja para a vida ou para a morte, Deus confirma que é um profeta dele, Sim. Enviado por ele. Verdade. Deus abençoe vocês, meninas. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Até a próxima. E aí, pessoal, esse aqui é um dos principais livros que eu editei, a Bíblia Sem Mistérios, Apocalipse. Nele eu comento um dos livros mais intensos das Escrituras, uma linguagem acessível e análise profunda. Olha só, e a quarta edição está se esgotando, faltam apenas estas 35 unidades que estão aqui. Por isso resolvi fazer uma promoção. Esse livro que custava R$ 59,00 mais frete, agora poderá ser seu por apenas R$ 47,00 sem frete, promoção válida para todo o Brasil. Olha só, um comentário bíblico, versículo por versículo, de um livro maravilhoso que é o Apocalipse. Nessas condições, não perca. Como adquirir? Simples de tudo. Aponte seu celular com o QR Code que está na sua tela ou clique no link ao lado. Faça isso e reserve já o seu exemplar.